Olá pessoal, eu sou o professor Tinoco e começa agora o último módulo de classificação de bioprocessos. Para encerrarmos as classificações de um bioprocesso, falaremos neste módulo 5 da disponibilidade de oxigênio e da cinética de cultivo. Mas para começar, nós vamos falar aí dos cultivos aerados e não aerados, que dizem respeito à presença ou ausência de oxigênio. Nos cultivos aerados, a aeração ou a disponibilização de oxigênio pode ser feita de uma maneira superficial ou rente ao meio reacional ou de uma maneira forçada através do seio da solução desse meio reacional, meio de cultivo. Começando então pelos cultivos aerados. São aqueles caracterizados pela presença de oxigênio. Seja esse oxigênio na forma pura, 100% oxigênio, seja ele obtido de ar comprimido, contendo aí 21% de oxigênio em concentração. Normalmente, nos nossos cultivos, nós utilizamos ar comprimido por ser uma fonte de oxigênio barata e por já disponibilizar a quantidade necessária ao processo de respiração celular, que irá então gerar novas células a serem utilizadas na conversão de substrato em produto. Mas, independentemente da concentração do oxigênio que é oferecido ao micro-organismo pela introdução no sistema reacional, essa aeração, essa disponibilização de oxigênio pode ser feita de duas formas. De uma maneira superficial, causando uma turbulência ao nível de superfície, já que nós introduziremos ar comprimido ou oxigênio de uma maneira paralela ou rente à superfície do meio reacional, ou de uma maneira forçada, através do seio da solução, utilizando para isso distribuidores de ar. Para auxiliar a oxigenação do meu sistema, nós podemos ainda contar com um sistema de agitação, já que juntos, a aeração e a agitação são responsáveis pela disponibilidade de oxigênio por meio da determinação do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, o KLA, que é um parâmetro fermentativo bastante importante, que será muito estudado nessa disciplina na parte de disponibilidade de oxigênio e também de escalonamento para aqueles cursos, para as turmas de engenharia química que irão estudar escalonamento, já que é um parâmetro, um critério necessário para garantir a correta disponibilidade de oxigênio ao meio reacional, ao meio de cultivo, às células e, portanto, garantindo o rendimento adequado de produto de interesse. E onde acontecem esse tipo de aeração superficial? Nos bioreatores do tipo tambor rotativo e tambor agitado, cuja grande diferença entre eles está na rotação. Enquanto o tambor rotativo gira em torno do seu próprio eixo, o tambor agitado não gira, mas contém sistemas aí de agitadores que irão promover a mistura do meio reacional e do ar que está sendo introduzido ao sistema, está sendo introduzido no meio de cultivo. Note que, tanto no tambor rotativo quanto no tambor agitado, o fluxo de ar contendo oxigênio é introduzido paralelamente ao meio reacional ou ainda rente à superfície. No caso do tambor rotativo, haverá a inserção aí de chicanas que irá favorecer a mistura desse oxigênio que está sendo introduzido com o meio reacional, promovendo a transferência de massa, ou seja, a difusão desse oxigênio para o meio de cultivo e, consequentemente, para as células. Já no tambor agitado, serão esses agitadores que irão promover essas trocas de massa, essas transferências de oxigênio. Já a aeração forçada é aquela caracterizada por uma introdução de ar no interior do meio reacional por meio dos distribuidores de ar. Ou seja, a minha introdução é através, é cruzada, é adjacente ao meio reacional. E de que forma eu posso realizar essa distribuição? Utilizando diferentes distribuidores, como é o caso de tubo circular perfurado, de tubos retilíneos perfurados ou de material sinterizado feito de porcelana ou de metal. Qual é a grande diferença entre eles? O tamanho das bolhas que serão fornecidas ao sistema reacional. Já que materiais sintetizados conseguem fornecer bolhas bastante pequenas em tamanho, o que é positivo
para a área superficial delas. Quanto menor o tamanho dessas bolhas, maior é a superfície de contato, favorecendo então as transferências de oxigênio ao meio reacional. Além disso, nós precisamos tomar bastante cuidado com as bolhas que a gente vai, de ar que a gente vai introduzir ao sistema, porque elas podem se misturar, se juntar umas com as outras, formando o processo de coalescência, ou seja, de aumento do tamanho dessas bolhas, o que é bastante prejudicial. Por quê? Quanto maior esse tamanho, menor é a área superficial, menor é a área de contato, diminuindo, portanto, a eficiência da transferência de oxigênio para o seio da solução. Nesse nosso desenho aqui, nós temos um distribuidor de ar em funcionamento, mas nós não temos uma agitação funcionando. Por que eu sei que a agitação não está funcionando, embora eu tenha aqui um sistema de agitação representado por esses quadradinhos aí pretos? Porque o fluxo de ar segue uma única direção. A partir do momento em que eu ligo a agitação, essas bolhas elas são transferidas para toda a solução, para todo o meio de cultivo, para todo o meio reacional. Então, a agitação ela auxilia a aeração nesse sentido, favorecendo a homogeneização da disponibilidade de oxigênio no meio de cultivo de um processo fermentativo. Já os cultivos não aerados são aqueles cultivos que não apresentam essa adição de oxigênio ou de ar comprimido ao meio reacional, sendo, portanto, culturas estacionárias ou culturas paradas. Quer dizer que não há oxigênio ali dentro? Não. Aqui, por exemplo, quando a gente tem um meio de cultivo estacionário representado por um Erlen com um grande espaço vazio, nesse espaço vazio contém oxigênio. E as transferências ou as trocas desse oxigênio para o seio da solução acontecem de uma maneira, por meio de difusão aqui, na superfície, nessa interface gás-líquido, mas nós não temos adição de oxigênio, nós não temos aeração do meu sistema. Consequentemente, esse cultivo é representado como sendo não aerado. Para que essas transferências de oxigênio possam ser melhoradas, a gente pode aumentar a superfície de contato utilizando, por exemplo, os chamados frascos T horizontais, em que eu tenho uma maior superfície de contato, favorecendo, então, as transferências de oxigênio para o meio de solução. Mas, independentemente disso, essas trocas continuarão acontecendo, mesmo se eu tiver aí um espaço, ou um frasco, por exemplo, na horizontal com uma menor área superficial. Elas continuam acontecendo, a diferença é que eu posso aumentar a área de contato para melhorar essa transferência. Normalmente, esse tipo de frasco é verificado aí em culturas de células animais, que são bastante frágeis ao cisalhamento, à agitação, e que acabam sendo cultivadas aí em regime estacionário. Regime não, tá? Desculpa. Nessa condição estacionária em frascos aí, estacionários em frascos parados. Bom, então finalizamos a disponibilidade de oxigênio e agora iremos falar sobre a cinética de cultivo, que diz respeito à produção do meu composto de interesse, relacionado ou não ao crescimento celular. Então, nós temos 3 tipos de classificação de um cultivo em relação à sua cinética de produção. Uma produção associada ao crescimento celular, uma produção semi-associada ao crescimento celular ou uma produção não associada ao crescimento celular. Começando pela produção associada ao crescimento celular. É aquela produção que vai acontecer ao longo de todas as fases do crescimento celular. Seja a fase lag, fase de adaptação, seja a fase exponencial de crescimento, onde eu vou ter, pela inclinação desses valores de biomassa celular linearizados, a inclinação da reta que é feita, que é gerada a partir dessa fase, é o meu coeficiente angular que diz respeito à velocidade específica de crescimento celular, ou também a produção durante a fase estacionária, que é a fase de estabilização, em que o número de células vivas é igual ao número de células mortas, ou o número de células que nascem ao número de células que estão morrendo. Então, quando o produto depende de biomassa celular, note que aqui esse gráfico é número de células, embora não esteja representado, aqui é o número de células ao longo do tempo. Então, o que nós teremos?
nós teremos mais biomassa celular. Então, quanto mais biomassa, mais produto é gerado. E esse produto também depende da velocidade específica de crescimento celular. Quando a produção é semi-associada ao crescimento celular, o produto ele começa a se formar na fase estacionária. Na fase exponencial. Então, se a fase exponencial é a fase mais importante, nesse caso, que é a fase onde eu tenho a determinação da velocidade específica de crescimento, o produto que é gerado a partir dessa fase é um produto que depende somente do parâmetro μ, sendo, portanto, semi-associado ao crescimento. Ele não é formado na fase de adaptação, somente na fase exponencial em diante. E já a produção não associada ao crescimento é aquela que não será formada nem na fase lag, nem na fase exponencial, somente na fase estacionária. Portanto, como nessa fase eu só dependo de célula, porque nessa fase eu não determino μ, já que μ é determinado na fase exponencial, e aqui eu só tenho o número máximo de células, o produto que é formado a partir dessa fase é um produto que depende somente da concentração celular, sendo, portanto, não associada ao crescimento, ou seja, a velocidade específica de crescimento celular. Então, para a gente revisar esse módulo e encerrarmos a classificação de bioprocessos, nós temos a disponibilidade de oxigênio e a cinética de cultivo como critérios de classificação de um bioprocesso. Um bioprocesso é considerado não aerado quando não há distribuição de ar, não há fornecimento de ar ao longo do processo. Já um processo aerado é aquele que há, sim, essa distribuição de ar, que pode se dar rente à superfície, na chamada aeração superficial, ou no seio da solução, através do meio reacionário. E a cinética de cultivo é quando eu classifico de acordo com a produção do meu composto de interesse, considerando o crescimento celular. Associado ao crescimento, quando então o produto depende tanto de células quanto da velocidade específica de crescimento, sendo produzido então ao longo de todas as etapas, fase lag de adaptação, fase exponencial e fase estacionária. Produção semi-associada ao crescimento é aquela que só depende da velocidade específica de crescimento, já que o produto só começa a ser formado na fase exponencial, e aquela que não é associada ao crescimento é aquela que só depende do número de células, ou seja, ao final do processo, depois de já crescida e alcançada a estabilidade na fase estacionária. Ok? Então, essa foi a aula de classificação de bioprocessos.